Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado no sucesso. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Tá Ligado na Sucesso em Vendas. E hoje vamos iniciar aqui uma série sobre um tema que é extremamente complexo e que tem afetado demais aí a vida de todas as empresas, que é o turnover dentro da área comercial. Então esse de fato é um assunto complexo, é um assunto que se interligam, algumas variáveis e que elas interferem diretamente aí no seu indicador de turnover, E principalmente dentro das áreas comerciais. Eu não preciso nem dizer aqui do tamanho do problema que isso significa para todos nós, Tanto de ordem técnica, ordem de custo, perda de vendas, enfim, é um transtorno enorme. Então, dentro de toda a experiência nossa aqui, em 25 anos de consultoria, conhecendo aí, digamos, centenas de empresas, hoje a gente tem um pensamento, a gente tem uma visão, tem uma ideia crítica sobre isso e que eu quero transmitir para vocês e que, de alguma forma, eu entendo que possa ajudar vocês aí também, porque óbvio que a nossa missão, a nossa tarefa de vocês, principalmente esse Tá Ligado, é focado a você que é profissional de recursos humanos, principalmente para você, mas envolve obviamente todos os gestores da área comercial. O que a gente quer? A gente precisa e queremos diminuir esse indicador, Então, para começar aqui o nosso trabalho, é importante. Podíamos ficar aqui falando de N coisas, mas eu vou concentrar em 3 pontos ou 3 problemas que eu entendo interferem diretamente aí no turnover dos vendedores. Ou pelo menos são os 3 principais dos quais a gente aqui na Sucesso em Vendas acredita que precisam de intervenção. E nos próximos programas eu vou, à medida do possível, dando para vocês também o que a gente pensa de solução, de estratégia, de caminho, forma de tentar resolver ou pelo menos minimizar esse problema do turnover. Então, o primeiro situação que eu percebo, e isso, olha, nós, dezenas de empresas que a gente atende ou atendeu no passado recente, quando você entra na empresa e você pergunta assim, onde está escrito qual é o perfil ideal do vendedor ou do gerente de vendas ou de algum cargo de gestão comercial, Então nós temos vendedores e gestores, Quem vende e quem lidera. Tanto faz, temos turnover nos 2 lados, em que pesem com vendedores isso ainda seja maior. Então quando a gente fala em perfil ideal, o que eu vejo? No máximo, dentro dos RHs, aquela coisa muito básica, às vezes, de idade, sexo, escolaridade, ter algum tempo de experiência na função. Gente, isso não é critério para definir perfil ideal, não é disso que nós estamos falando. Então, a gente vai falar depois, ainda nesse programa, sobre a questão do perfil ideal. Mas eu vou voltar aqui nos 3 problemas para deixar dito para vocês como que a gente vai discorrer isso também ao longo dos demais programas. Então, o segundo ponto, além do primeiro, que é a falta de ter um entendimento mais refinado, mais aprofundado, mais holístico do que seja definir perfil ideal, a maioria das empresas também, quando recruta, quando contrata vendedores ou até mesmo quando promove gerentes, que normalmente o cargo de gerência é uma promoção interna, tem nada, às vezes nada, ou muito pouco de ações dentro de um programa de onboarding para a função ou para a empresa e de rampagem, que é aquele período em que o profissional precisa ser olhado com outro olhar, com carinho, com cuidado. É um período curto onde a gente vai fazer com que esse profissional ele
produza de forma escalonada até chegar no ponto ideal dentro das suas metas, dos seus resultados, etc. Então, depois que eu defino o perfil ideal, se eu vou contratar esta pessoa, quando ela entra, eu preciso de um programa de onboarding e de rampagem. Também vejo isso como algo muito carente na maioria das empresas. E o terceiro ponto, que é um ponto ainda mais abrangente e mais complexo de ser tratado e que a gente vem se especializando muito nos últimos anos por necessidade dos nossos clientes, que é como que você transforma aí a área de RH numa área estratégica, né? A área que fomenta, a área que se compromete, a área que é coparceira na responsabilidade, na gestão dos resultados comerciais, na melhoria dos indicadores comerciais. Porque quando o RH tem essa visão estratégica e ela trabalha conjuntamente com a área comercial, o RH tem todo um arcabouço de ações, de ferramentas, enfim, de atividades que interagem com a equipe de vendas, com a força de vendas, para que haja, de fato, um programa de treinamento contínuo, de formação, de feedback, de acompanhamento, para que esses colaboradores, essas pessoas que estão entrando na nossa empresa para trabalhar como vendas, ou os que estão sendo promovidos para a área de gestão, de fato se sintam apoiados, incentivados, né? Que o RH seja esse guardião, esse anjo da guarda do desenvolvimento, né? E ajude a área comercial a fazer com que essas pessoas melhorem a cada dia e tragam cada dia mais e melhores resultados. Então, esses seriam os 3 pontos que eu quero tratar com vocês. Vou aproveitar o programa de hoje para a gente falar do primeiro, que é a questão da definição do perfil ideal. E eu vou dar alguns pontos de ações, de trabalho que você pode fazer aí, e eu recomendo que deva fazer, né, para que você faça isso de forma correta, né? Então, tirando essa parte burocrática, né, de muito standard, né, perfil ideal, eu preciso de pessoas entre 20 e 30 anos, do sexo masculino, que tenham 3 anos de experiência e que tenham 2º grau, sei lá. Não é disso que a gente está falando. Então, a gente precisa do perfil ideal baseado nas skills, né? Nas skills, nas competências, né? Nas hard skills, nas soft skills. Eu acho que você que está me ouvindo já tem ouvido falar bastante disso. Acredito que você tenha aí o conhecimento da definição do que seja soft skills e hard skills. Se você não tiver, já em outros tá ligados aqui eu já expliquei, ou se não é fácil de você pesquisar e estudar sobre isso. Mas você precisa definir. Então, para ser um vendedor ideal aqui na nossa empresa, ou para ser um gerente ideal, ele precisa ter esta lista de soft skills e esta lista de hard skills. Então, esse é um exercício, ainda que teórico, mas precisa ser feito. Bom, essa é a primeira coisa, tem que estar escrito de forma clara. Acredito que até aqui também não haja grande novidade. Aí vamos fazer um trabalho prático. Dentro de todos os seus colaboradores da área de vendas, né, então eu estou sempre dividindo aqui se você está com um olhar para vendedores ou com um olhar para gerentes. Não importa. Vamos pegar como exemplo aqui vendedores, mas a ideia serve para os gerentes também. Então, você tem lá não sei quantos vendedores, talvez em várias regiões ou filiais ou dentro aí do sua área de call center, não importa. Dentro dessas skills que você selecionou, nomeie, pensa, fala com o diretor comercial, com o gerente comercial, quem são as pessoas, quem são os profissionais que hoje trabalham com você, né? E que você, mesmo que ainda de forma empírica, você pensa assim, o José, o João, a Maria, o Felipe, a Joana, o Carlos, estas pessoas, elas são os nossos melhores vendedores. Eles estão muito próximos dessa lista de skills que eu tenho aqui.
porque ou eles têm, claro, no comportamento deles, né, as soft skills, as hard skills, e trazem resultado, porque não adianta só ter as competências se essas competências não se traduzem em bons resultados. Então, além das competências, tem que olhar o número deles. Quando você tem esse profissional, você tem ali um padrão, uma ideia do que seja ter o melhor profissional. Isso é muito simples que eu estou falando, trocando isso com feijão com arroz, fala com o gerente, quem é o ponta da loja, quem é o melhor vendedor, quem são os melhores vendedores, aonde eles estão, são melhores por quê? Pelo que eles fazem, pelo que eles são, pelo que eles produzem, pelo que eles entregam, pelos números, pelos objetivos de vendas alcançados, enfim. Nomeie estas pessoas. Então, eu tenho um grupo de pessoas, não precisa ser muito grande. E aí vamos para o terceiro ponto. Você tem que usar, você tem que ter uma ferramenta de assessment, né? Uma ferramenta que, ao ser aplicada nestas pessoas, eu consigo tirar um extrato daquilo que de fato elas são muito boas e daquilo que elas precisam melhorar. Bom, então eu vou pegar esse grupo de vendedores top, vou contratar vou comprar, vou usar uma ferramenta de acesso, uma ferramenta de avaliação de perfil. Tem muitas no mercado, muitas muito boas. Eu vou falar daqui a pouco da nossa. Nós temos uma, Sucesso em Vendas tem uma específica para avaliar competências do time comercial. Então, quando você aplica a ferramenta nesse grupo, eu consigo depois, analisando os resultados, misturando o resultado, fazendo uma média, eu tenho um modelo, um padrão, uma forma, um exemplo, né, do que possa ser, então, o modelo do meu perfil ideal de vendedor. Por quê? Porque primeiro eu defini quais seriam as skills que eu acho que seriam importantes, eu nomeei os vendedores top da minha empresa, eu apliquei a ferramenta de assessment dele, eu fiz uma média disso tudo, então agora eu posso ter um padrão. Então, a minha orientação aqui, a minha dica é que sempre, a partir dali, sempre que vocês forem contratar um vendedor, esta ferramenta de assessment precisa ser aplicada nesse candidato, no mínimo naqueles selecionados. Por quê? Ao aplicar a ferramenta naquele candidato que eu quero contratar, ela vai me dar um feedback das skills dele, né, do comportamento dele, das competências dele, e eu pego este resultado e comparo com o meu laudo, o laudo que eu fiz baseado na aplicação da ferramenta nos meus melhores vendedores. Então eu estabeleci um padrão. São melhores porque eles se adaptaram à minha empresa, eles vendem bem o que eu tenho para vender, eles se relacionam bem com o meu mercado, eles vestem a camisa, eles são da gente. Então eu posso me basear de forma científica, sim, quando eu olho para estas skills destas pessoas, esse é o meu padrão. Aí eu comparo com o resultado de quem estou contratando. Isto vai te dar um grau de segurança muito grande se essa pessoa ela está próxima desse grupo, ou o quanto ela está distante, ou se você vai contratar, você sabe exatamente o que precisa ser feito no desenvolvimento dela para que ela se aproxime desse grupo ideal. Então, às vezes a gente comenta isso com algumas empresas, mas as ferramentas às vezes são caras para aplicar. Gente, caro é o indicador de turnover, principalmente no varejo. E tem alguns setores do varejo que chegam à casa do absurdo dos 70%, 80% ao ano de turnover. Isso é infinitamente mais caro do que você ter uma ferramenta de assessment e aplicar nos seus candidatos que você está contratando comparado com o resultado que você já obteve dentro da sua empresa. Então, é isso. Para encerrar aqui, eu quero falar então da nossa ferramenta, do Mapper. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta junto com uma super profissional, nossa parceira Maria Rodrigues Correia, que é psicóloga, é cientista, é professora da Fundação Getúlio Vargas, ela vive em Belo Horizonte,
e é a nossa parceira há mais de 30 anos, e junto com ela a gente desenvolveu o Mapper. O Mapper vem da palavra de mapa, de mapeamento. Então o nosso Mapper, ele aponta aquilo que a gente acredita, baseado em mais de 30 anos de trabalho, 20 competências que são fundamentais para um vendedor ter sucesso e 20 competências para um gerente, para um líder, para um gestor comercial para que ele tenha sucesso. Então, ele é específico, né? Como eu disse, existem outras ferramentas de avaliação de perfil que são muito boas. A nossa é específica, voltada exclusivamente para contratação, avaliação, treinamento, recrutamento, feedback, desenvolvimento de profissionais da área comercial. Então vamos ficar por aqui hoje nesse programa, ratificando ou relembrando que nós vamos falar de 3 pontos quando se trata de diminuir indicador de turnover. E o primeiro é esse: defina exatamente qual é o perfil ideal, faça isso de forma científica e só contrate pessoas que estejam próximas desse perfil ideal. É um primeiro passo importante para que quando esta pessoa entrar na sua empresa, a chance dela se identificar com o seu produto, com o seu negócio, com o seu mercado, de ela se desenvolver mais rapidamente e, consequentemente, ela passar a ganhar mais rapidamente e entregar mais rapidamente, ela não tem motivos para se desligar da empresa. Porque o que mais corre de problema, principalmente no varejo, são os primeiros 3 meses. As pessoas não produzem, se elas não produzem, elas não ganham, se elas não ganham, elas estão insatisfeitas, por qualquer adicional de salário, elas saem daqui e vão para ali, e ou contrário, se elas não produzem, em 3 meses o gerente começa a ficar insatisfeito, e aí a própria empresa acaba mandando embora e fica nesse círculo perdedor aí. Então, trazendo pessoas com o perfil ideal, a gente acredita que a gente começa a diminuir essa pressão no indicador de turnover. Ok? Hashtag tá ligado na sucesso. Até o nosso próximo programa, nós vamos continuar falando sobre como diminuir o turnover de profissionais da área de vendas. Até a próxima. Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado.